Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo aqui nos meus endereços telemáticos. Nós temos o endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel, ou coloca Paulo Roberto Maciel Maciel 7919, ok? Aí você vai ao blog, ao YouTube, Facebook, Instagram. Edição de 29 de junho de 2023, quinta-feira. Olha, a Igreja Original de Cristo tem uma bela comemoração hoje. Dia de São Pedro e São Paulo, apóstolos, colunas da Igreja Cristã. Também é dia de Santo Anastácio, Santa Judite, Santa Ema. Junho é o sexto mês do ano, tem 30 dias, é o mês do meio ambiente, do Corpus Christi, de São José de Anchieta, dos namorados, do doador de sangue, de São João Batista, do pescador, telefonista, São Pedro, São Paulo, como eu já falei, tudo isso aí no dia 29, todas essas comemorações, e está vigendo a estação do ano do inverno brasileiro, que começou no dia 21 de junho, às 11h58 começou. A fase da Lua é quarto crescente, começou no dia 26. Estão se passando 180 dias do ano, faltam 185 dias para terminar 2023. Outras comemorações deste dia, já falei do pescador e do telefonista, é dia do Papa também, dia internacional dos trópicos, dia do dublador, dia do pescador amador também, pescador profissional e amador. É dia nacional da aviação, de segurança pública do Brasil e dia do engenheiro do petróleo. Agora temos alguns indicadores da economia. O salário mínimo nacional vale R$ 1.320, taxa Selic 13,75% ao ano. Temos a inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA, 3,94%. Cotação do café no Centro de Comércio de Café do Espírito Santo, em Vitória, terça-feira, no fechamento dos negócios, dia 27 de junho. O Arábica bebida dura em baixa, hein? R$ 805. Arábica bebida Rio, R$ 686, quase igual ao Conilon, bica corrida tipo 78, que fechou em R$ 671. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em alta de 0,6%, cotado em 4,79 centavos para a venda. A Bolsa de Valores Ibovespa, o índice Ibovespa, teve baixa de 0,6% a 117.522 pontos. Notícias relevantes e curtas para você que acompanha o Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos lá, vamos saber das notícias. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais para melhor transmitir a informação. Notícias relevantes do futebol, hein? Fluminense avança. O confronto entre Fluminense e Sporting Cristal ficou em 1-1 na terça-feira, 27 de junho, no Maracanã, em jogo válido pela Copa Libertadores. O clube carioca, com o resultado, avança na competição para as oitavas de final em primeiro lugar do grupo D. Olha, um time cearense também se destaca. O Fortaleza venceu o Palestino pela Copa Sul-Americana em partida realizada no estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile, na terça-feira, 27 de junho. Com isso, o clube cearense encerrou bem a sua participação na fase de grupos da competição. O time, já classificado para as oitavas de final, aguarda a definição do adversário. Time mineiro, olha, o Clube Atlético Mineiro está bem na Libertadores. O jogo Libertad do Paraguai e Atlético Mineiro no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, ficou em 1-1 na terça-feira, 27 de junho, pela Copa Libertadores. O clube brasileiro de Minas Gerais classificou-se para as oitavas de final em segundo lugar no grupo G.
Olha, tem uma informação sobre o Vasco, mas é no Campeonato Brasileiro, né? O time do Vasco, ele está dando a volta por cima, digamos assim, não é? O Vasco da Gama derrotou o Cuiabá por 1-0 na segunda-feira, dia 26 de junho, pelo Brasileirão Série A. O gol foi de Jair Rodrigues Júnior. A partida foi válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, capital fluminense. Olha a notícia preocupante. Volkswagen suspende fabricação de carros no Brasil. A indústria Volkswagen suspendeu a produção de veículos no Brasil. Fábricas irão parar, segundo a empresa alemã, por estagnação do mercado. Essas indústrias se localizam nos municípios de São José dos Pinhais, no estado do Paraná, Taubaté, estado de São Paulo, e São Bernardo do Campo, também estado de São Paulo. Olha aí, né? Suspensão de produção de veículos, isso preocupa, né, o mercado, principalmente o emprego. Gripe aviária em animal doméstico no Espírito Santo. Olha essa notícia, né? Só tínhamos casos da gripe aviária em animais silvestres, agora animal doméstico. Foi registrado no estado do Espírito Santo o primeiro caso da influenza aviária de alta patogenicidade, mais conhecida como gripe aviária no animal doméstico. O caso, tornado público pelo Ministério da Agricultura, ocorreu no município da Serra, na Grande Vitória. No local da criação, né, havia os bichos para subsistência. Então esses animais eram para subsistência, para a vida do casal. Do casal ou da família, né? Eu não sei se era um casal ou mais, mas era para subsistência. E quando se fala subsistência, é para, né, o consumo da família. Então, nós víamos lá pela notícia animais como patos, gansos, marrecos e galinhas. Loteria de números. Vamos lá, Mega Sena acumula e vai a 37 milhões de reais. O concurso 2605 da Mega Sena, realizado na terça-feira, 27 de junho de 2023, em São Paulo, capital, não teve acertador nas 6 dezenas, faixa principal. Os números sorteados foram 05, 11, 26, 35, 46 e 54. A quina teve 36 ganhadores e cada um recebe R$ 59.197. Os 3.055 acertadores da quadra na Mega Sena receberão um prêmio individual de R$ 996. A arrecadação total somou mais de 36.962.000. Próximo concurso é o 2606 e ocorre nesta quinta-feira, 29 de junho de 2023, com estimativa de prêmio de 37 milhões. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00. É o valor novo, com um aumento aí de mais de 10%, que ocorreu no dia 30 de abril. Os prêmios do concurso são sorteados a partir das 20 horas. Então, se você gosta de apostar, procure saber se a sua lotérica fica aberta até esse horário. Manchetes do jornal A Tribuna, editado em Vitória, na quarta-feira, 28 de junho de 2023. Eu transmito as manchetes porque é o único jornal que circula de forma impressa nos municípios, nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes. Presa a quadrilha que aplicava o golpe da cura no Espírito Santo.
Olha, isso é terrível, né? Não se pode brincar com as pessoas, enganar as pessoas. Humilhação e estupro virtual em aplicativo para jogo online. Crianças e adolescentes têm sido vítimas de criminosos que usam a plataforma para cometer crimes e ainda gravar as cenas ou transmitir por chamadas em grupo, segundo investigações da polícia. Um motorista, aliás, não são mais de um, não. São é apenas um motorista, é isso mesmo? Deixa eu verificar aqui a manchete do jornal, tá meio confusa. Ah, sim, é um motorista. Motorista pisca farol para pedir passagem e é baleado. O homem de 50 anos levou um tiro após pedir passagem no trânsito. Coluna Pop Zap, a fala aqui da atriz Luana Piovani, é isso? Meu Deus do céu, o que ela está falando agora? Minha maior preocupação são sempre as mulheres, não estou nem aí para os homens. Nada a ver, meu Deus. Festa para 2.000 aprovados na UFES. Laísa Gilles e Corina Del Maestro comemoram a aprovação em Engenharia Mecânica e Medicina na UFES. As matrículas já começam nesta semana. Frio já atinge colatinenses, hein? Muitos colatinenses já estão sendo impactados pelo frio, que aconteceu mesmo antes do início da estação do inverno, que começou no dia 21. Já é comum ver as pessoas encapotadas nas ruas, além do uso de botas protetoras dos membros inferiores, né, pelas mulheres. O uso de ventiladores praticamente zerou e as pessoas têm dormido mais cedo. A temperatura cai principalmente no período noturno, mas as tardes também costumam esfriar. Males respiratórios como alergias, tosses, espirros e escorrimentos nasais já são comuns nesta época no município. Algumas pessoas que tomaram a vacina antigripal disseram que sentiram uma pequena febre após receber a medicação. Colatina é conhecida como uma das cidades mais quentes do estado do Espírito Santo, fora do outono ou inverno. O território capixaba está tendo temperaturas baixas praticamente em todos os municípios. Agora vamos à celebração na igreja principal de Colatina, a igreja central, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, nesta quinta-feira, 29 de junho. 29 de junho, quinta-feira, às 19 horas, haverá missa, hein? Celebração eucarística presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral. Dia 30 de junho, sexta-feira, atenção, você que quer se espiritualizar, quer congregar. Dia 30 de junho, sexta-feira, nesta sexta, ao meio-dia, tem missa na Catedral de Colatina. Celebração eucarística presidida pelo padre José Valdeci Romão, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, hein? Meio-dia. Às 19 horas, nova missa, presidida pelo padre Hernandes Samuel Fantin, novamente também na Catedral. Às 19h30, haverá uma missa presidida pelo padre David José Langa Lopes, na comunidade Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. Vamos nos espiritualizar, gente, é preciso. O horário de funcionamento da Secretaria Paroquial, para mais esclarecimentos, é este. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12. Telefones para contatos: 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo o facebook.com/paraclara. Telefones 0 operador 27 99934 5155 e 3722-6249. Ah, tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir.
de segunda a sábado às 7 horas da manhã e aos domingos às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, endereço físico, Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507 2251. É um telefone somente, né? É 99507-2251. Eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Tem sempre informações para você no Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos falar sobre drogas, alucinógenos, tóxicos, narcóticos. Esses produtos ilícitos que destroem a vida das pessoas, colocam pessoas em hospitais, colocam na prisão, deixa a pessoa às vezes inutilizada e há até óbitos por causa da drogadição e também do tráfico de entorpecentes. Vamos à notícia da Organização das Nações Unidas. Expansão de mercados de drogas preocupa. Novas estimativas do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime veem aumento no número de pessoas que usam drogas injetáveis no mundo. O relatório 2023 aponta que drogas sintéticas estão inundando os mercados de tóxicos e o tráfico acelera a degradação ambiental e o crime na bacia amazônica. A oferta atinge níveis sem precedentes. A oferta atinge níveis sem precedentes. E as redes de tráfico, cada vez mais ágeis, estão desafiando os serviços de saúde e as respostas de aplicação da lei. Dados de 2021 fornecem uma estimativa global de pessoas que injetaram drogas em 13 milhões e 200 mil pessoas, 18% superior ao ano anterior. Globalmente, mais de 296 milhões de pessoas usaram drogas em 2021, um aumento de 23% em relação à década anterior. Preocupante, gente. 296 milhões de pessoas se drogando. Falar nisso, olha, bala de criminoso matou paciente no Espírito Santo. O paciente que morreu numa clínica em Vitória, aqui no estado do Espírito Santo, de onde eu falo, foi atingido por uma bala oriunda de pistola. O trabalho da perícia foi concluído, informando que a arma que efetuou o disparo estava com criminosos. Lojas e veículos automotores também foram atingidos no dia do disparo, no dia do tiroteio. Bandidos querendo enfrentar a polícia. Inclusive o IFES, o prédio do IFES, foi atingido. Caso que se deu no domingo, dia 25 de junho. Falar em domingo, famosos Geraldo Luiz e Eric Johnson no programa Silvio Santos, com Patrícia Abravanel. O apresentador Geraldo Luiz e o ator e humorista Eric Johnson participaram no domingo 25 de junho
do programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel no SBT. Eles estiveram no quadro das 3 pistas. Eri disse que atualmente participa de shows marítimos com cantores como a dupla Chitãozinho e Chororó, que festejará 50 anos de carreira. Parabéns, Chitãozinho e Chororó. Geraldo, por sua vez, resolveu colocar um traje super estampado e inicialmente ele ficaria apenas com a camisa colorida e uma calça jeans, mas Patrícia fê-lo colocar também a calça florida. Meu Deus, ele estava querendo aparecer mesmo. Ela até brincou dizendo que não era o cantor e compositor Falcão, aquele cantor nordestino que tem o costume de usar roupas espalhafatosas, né? Geraldo Luiz disse que está sem contrato empregatício no momento e pediu, falando diante de uma câmera do show, que Silvio Santos o contratasse. Eri o apoiou, dizendo que a TV não pode ficar sem o trabalho de Geraldo Luiz. Geraldo Luiz é bom sim, né? Agora vamos lá, aparelhos telemóveis populares. Você tem um aparelho telemóvel? Eu tenho vários aqui. Alguns estão com defeito, não consigo peças. Olha aí, tem isso aqui, muito bom, a câmera boa, LG, mas não consigo peça, não consigo trocar a tela, touch, não consigo. Mas vamos lá, em Colatina conseguem-se telefones celulares usados por preços em torno de R$350, das marcas Samsung e LG. Há aparelhos novos de valores mais baixos, mas possuem câmera VGA e são bem simples, com poucos recursos. Por outro lado, se o usuário quiser um smartphone popular novo com preço mais acessível, há a marca Multilaser em oferta, com câmera de 5 megapixels por R$415. Um valor até módico, né? R$415 aqui no comércio lojista de Colatina. Sobre as marcas, eu pesquisei com os vendedores e eles me disseram que a Multilaser tem um bom equipamento popular. Tanto o aparelho é bom quanto o preço. Mas há dificuldades no mercado colatinense para reposição de peças. Olha aí. O LG é um bom aparelho, mas também há falta de peças nas lojas do município. O Xiaomi, Samsung e Moto G são os recomendados para aquisição por clientes. Os preços são muito variados, gente. Começando em pouco mais de R$1.000 até a R$5.000. Então, tem muitos preços, você tem que pesquisar. Agora, Seminário de Vida no Espírito Santo. Começou no dia 22 de junho. O Seminário de Vida no Espírito Santo no Santuário de Vila Velha. O evento católico de espiritualidade terá mais um encontro neste mês de junho, dia 29, quinta-feira, às 19 horas. E os outros serão em julho e agosto. Haverá também uma experiência de oração nos dias 18, 19 e 20 de agosto, fim de semana, tendo como lugar a Casa de Retiro Santa Clara. O tema é Não Tenham Medo, disse Jesus, baseado em Mateus 28, versículo 10º. Outra abordagem será sobre a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5º, versículo 14b. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A realização é dos grupos de oração Divino Espírito Santo e Leão de Judá. A paróquia Vila Velhense, Nossa Senhora do Rosário e a Renovação Carismática Católica também estão à frente do projeto. Agora eu tenho aqui catequese, pedagogia maléfica. Tem pedagogia que não edifica. A pedagogia de Paulo Freire é marxista, comunista, possui uma linha ideológica para criar alunos ativistas revolucionários.
Quem disse isso foi o professor Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, no quadro Pergunte e Responderemos, no YouTube. Ele que é um escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana e diariamente responde as perguntas, as dúvidas dos cristãos no seu canal do YouTube. Ele falou também sobre laqueadura. As mulheres às vezes fazem laqueadura, né? Se fecham para o nascimento de crianças, para a gravidez, né? Olha, se a mulher se submeteu à laqueadura, cirurgia para a obstrução das tubas uterinas, impedindo a fecundação, sem conhecer a doutrina da Igreja Católica, não houve pecado. Ou seja, se houve ignorância sobre a doutrina na época, a mulher ou o casal não pecou. O padre deve dar a orientação sobre o caso. Então, qualquer coisa, se você é uma pessoa católica, procure o pároco, o seu padre de confiança e comente com ele, leve o assunto até ele. Matrimônio, casamento, se consuma na primeira relação sexual do casal. A monogamia, um homem casado com uma mulher, está na primeira página da Bíblia. Deus criou um homem e uma mulher. Sereis uma só carne, disse. Deus não criou um homem e duas mulheres. Um homem e uma mulher. Portanto, a união é monogâmica. Vamos falar de loteria de números. Você gosta de jogar? Loteria de números. Mega Sena, acumula e vai e confiança sempre. Não tenhais medo, disse Jesus, o nosso Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Olha, vamos falar de espiritualidade agora. Seminário de Vida no Espírito Santo começou no dia 22 de junho. O Seminário de Vida no Espírito Santo no Santuário de Vila Velha. O evento católico de espiritualidade terá mais um encontro neste mês de junho, dia 29, quinta-feira, às 19 horas. E os outros serão em julho e agosto. Haverá também uma experiência de oração nos dias 18, 19 e 20 de agosto, fim de semana, tendo como lugar a Casa de Retiro Santa Clara. O tema é Não tenham medo, disse Jesus, baseado em Mateus 28, versículo 10º. Outra abordagem será sobre a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5º, versículo 14b. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A realização é dos grupos de oração Divino Espírito Santo e Leão de Judá. A paróquia Vila Velhense, Nossa Senhora do Rosário e a Renovação Carismática Católica também estão à frente do projeto. Agora eu tenho aqui catequese, pedagogia maléfica. Tem pedagogia que não edifica. A pedagogia de Paulo Freire é marxista, comunista, possui uma linha ideológica para criar alunos ativistas revolucionários. Quem disse isso foi o professor Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, no quadro Pergunte e Responderemos, no YouTube. Ele que é um escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana e diariamente responde as perguntas, as dúvidas dos cristãos no seu canal do YouTube. Ele falou também sobre laqueadura. As mulheres às vezes fazem laqueadura, né? Se fecham para o nascimento de crianças, para a gravidez, né? Olha, se a mulher se submeteu à laqueadura, cirurgia para a obstrução das tubas uterinas, impedindo a fecundação, sem conhecer a doutrina da Igreja Católica, não houve pecado. Ou seja, se houve ignorância sobre a doutrina na época, a mulher ou o casal não pecou. O padre deve dar a orientação sobre o caso. Então, qualquer coisa, se você é uma pessoa católica, procure o pároco, o seu padre de confiança e comente com ele, leve o assunto até ele. Matrimônio, casamento, se consuma na primeira relação sexual do casal.
a monogamia, um homem casado com uma mulher, está na primeira página da Bíblia. Deus criou um homem e uma mulher. Sereis uma só carne, disse. Deus não criou um homem e duas mulheres. Um homem e uma mulher. Portanto, a união é monogâmica. Vamos falar das notícias. Fique por dentro dos fatos relevantes. Aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Notas curtas. Dengue hemorrágica letal. A morte de um menino de 6 anos de idade no município de Barra de São Francisco, na região noroeste do estado do Espírito Santo, está sendo investigada após ele ter apresentado febre, náuseas, vômito e dor abdominal. A suspeita é de que seja dengue hemorrágica. Me parece que já havia uma confirmação de que realmente foi dengue hemorrágica, mas eu não tenho os dados oficiais em minhas mãos, fica em suspenso esse caso, né? Namoro sério para casar. Olha, o encontro de namorados da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na região central de Colatina, que seria inicialmente no mês de junho, foi remarcado para o dia 15 de julho. As inscrições estão abertas. Atenção para inscrições, vocês que são namorados. O evento é coordenado pela Pastoral Familiar e você pode se inscrever até o dia 30 de junho. Guerra civil na Rússia. Olha, gente, a coisa esteve feia na Rússia, mais do que já está com a guerra de Rússia e Ucrânia. Uma rebelião aconteceu na Rússia a fim de tentar derrubar as forças militares do governo do presidente Vladimir Putin. Foi uma espécie de guerra civil ou motim de tropas no país que guerreia com a Ucrânia. Putin fez um pronunciamento oficial sobre o assunto, classificando o ato dissidente, liderado pelo rebelde Yevgeny Prigozhin, de facada nas costas e traição. Por sua vez, Prigozhin disse em seu canal no Telegram que os russos patriotas não querem viver na corrupção, no engano e na burocracia, e que suas tropas não se renderiam. O seu grupo mercenário Wagner avançou contra as forças oficiais de Putin no último fim de semana em direção à capital, Moscou. Mas houve, enfim, um acordo no sábado, dia 24 de junho de 2023, com anistia para todos os rebeldes, inclusive para o líder da tentativa de derrubada do governo. Houve um acordo e nele está escrito que haverá anistia, ninguém será punido. Para analistas, essa situação poderia ser um alerta vermelho mundial. Olha, a coisa esteve perigosíssima lá, mas houve um acordo, né? Desde que não punissem ninguém, tudo voltou aparentemente à normalidade dentro do sistema oficial russo. Já uma notícia que me chamou a atenção foi a depilação para homens e mulheres, clínicas que fazem esse serviço. Não só mulheres, mas homens também têm procurado os estabelecimentos colatinenses de depilação a laser. O procedimento tem atraído muita gente, tanto que uma nova clínica foi aberta recentemente na Avenida Getúlio Vargas, a principal da cidade, perto do posto de combustíveis São Miguel, no centro de Colatina. E pelo visto a agenda está cheia, pois a todo momento há pessoas entrando e saindo do local. Quero falar para vocês, seres humanos dominados pelas potestades do mal. Já ouviu falar disso? Potestades do mal? Ao que parece, o demônio está pairando sobre o Brasil, usando como instrumentos muitos agentes públicos poderosos, gananciosos, que são explicitamente descompromissados com a verdade, a lucidez, a sensatez e a harmonia. Infelizmente é isso que se pode depreender da atual conjuntura em 2023, num ambiente de maledicência nunca visto e que vem se robustecendo mês a mês, sem que ninguém consiga ou queira conter. Até abusam da maldade, postergando decisões letais, por exemplo,
para o momento adequado ao seu próprio interesse, e tomando-as a fim de demonstrar explicitamente o seu poder absoluto em qualquer conjuntura. Pelo visto, somente algo extraordinário e transcendental poderá trazer alguma pacificação e normalidade ao país. E o pior é que em algumas outras nações vigoram ações semelhantes, nitidamente voltadas para o mal da sociedade de bem. Vê-se o secularismo vigorando num tempo voltado para os antivalores cristãos e para a destruição da ética, da moral, da família natural, entre outras coisas terríveis. Temos que falar, né? Alerta contra mendicância em Colatina. É isso mesmo, né? Informação para você. Em impresso que está sendo divulgado em vários locais, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro POP, Serviço Especializado em Abordagem Social de Colatina, alertam que dar esmola não garante dignidade. O informativo pede que os colatinenses conheçam os serviços oferecidos pelo município, encaminhando e orientando pessoas em situação de rua. A nota diz que dar esmolas prejudica o trabalho de ressocialização da pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social. Favorece a permanência de pessoas nas ruas em situação desumana e em constante risco. Gera exploração contra crianças, adolescentes vulneráveis e evasão escolar. Estimula a prostituição e mendicância e aumenta a violência, além de sustentar os vícios, principalmente em bebidas e entorpecentes. Olha os telefones para encaminhar as pessoas que estão pedindo nas ruas. O 0 operadora 27 99528 8480 e o fixo telefone 3177 7222. A pastoral da escuta está em atividade em Colatina. Você já ouviu falar da pastoral da escuta? Você está precisando falar com alguém? Está se sentindo solitário? Desabafar? Quer desabafar? Quer rezar? E também se aconselhar? Não? Precisa de um contato com alguém? Nossa paróquia, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, tem uma proposta para você. É a pastoral da escuta. Olha que, né, serviço bonito que está sendo realizado pelos fiéis católicos em Colatina. A pastoral da escuta é um serviço voluntário. É prestado por casais da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, oferecido aos fiéis ou a todos que desejarem dela participar. Não é terapia, mas pode ser terapêutico. Dura por volta de 50 minutos, mas você pode voltar. Né? A pastoral da escuta vai te escutar, o próprio nome diz, né? Pastoral da escuta. E vai manter o sigilo de tudo que você falar. A pastoral da escuta vai rezar com você, mas é preciso perseverar, tá bom? Agende o seu horário na secretaria paroquial e tem o telefone 2102-5010. Os dias de atendimento são esses: segunda, terça, quarta e quinta, das 19 às 20 horas e das 20 às 21 horas. Participe, hein? É importante. Você está se sentindo solitário, você que está com ansiedade. Pastoral da escuta da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Amigos e amigas, vamos a mais um momento de atualidades nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel Maciel e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora eu quero
chamar a atenção de todos vocês. Isso está acontecendo no seu endereço telemático? Olha, é estranho, mas acho que estão tirando algumas notícias dos meus endereços eletrônicos. Até mesmo compartilhamentos eu noto que estão sumindo. Meu Deus, será que isto é censura contra os cristãos, os moderados, conservadores, chamados do espectro político da direita? Olha, se for censura, só Deus mesmo na causa, hein? Vamos aguardar para saber, né? Deus vai agir. Agora eu quero fazer uma reflexão sobre a Santíssima Trindade. O padre José Valdeci Romão, ele explicou que o Deus trino e uno é algo tão mais grandioso que nós, criaturas que saímos de suas mãos, não temos capacidade de interpretar e compreender tudo. Deus trino e uno ao mesmo tempo. Temos então que mergulhar no mistério de Deus, que é amor, é família, é comunidade. E nunca poderemos compreender em plenitude, pois a divina revelação é um crescendo, assim como a nossa fé, né? É um constante crescimento. E o profeta Moisés, numa passagem bíblica, ele pede a Deus para caminhar conosco, mesmo que sejamos um povo infiel e pecador. Deus caminha conosco, pois precisamos da sua fortaleza em nossa vida. E São Paulo, em uma de suas cartas, São Paulo apóstolo, nos dá a saudação bíblica do início de cada celebração eucarística, de cada missa. A graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É uma saudação inicial da missa. É o mistério da Santíssima Trindade que nos move a sair de nós mesmos e ir congregar, ir para a igreja. O Evangelho de Cristo, em uma de suas palavras, diz que temos que crer no Messias para sermos salvos, tendo em vista que ele veio justamente para nos salvar, para salvar o mundo, e não para condenar. Quem não crê, infelizmente, já está condenado. Condenado por conta própria, ou seja, a pessoa mesmo se autocondena, criando seu próprio universo, sua soberba, seu orgulho, não se reconciliando com Deus. Olha, gente, não corresponder ao amor de Deus é não querer a salvação. Devemos dar glória, bendizer, agradecer a Deus pelo hóspede tão nobre que está em nós, o Espírito Santo. Ele se hospeda em nós, ele mora conosco. Não corresponder a este amor de quem deu seu Filho único para nos salvar é condenar-se a si mesmo. Todos os fiéis cristãos participam da missão do Espírito Santo, missão de santidade, de amor, de doação. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, você que acompanha esses momentos de reflexão e atualidades. É sempre bom refletir. Nossa vida é uma constante reflexão. Vamos a mais reflexões? Eu sempre gosto de passar reflexões a vocês nos meus noticiários. Além das notícias comuns, nós temos reflexões e catequese.
Por exemplo, história da igreja. Urbe velha. Urbe quer dizer cidade, né? Jericó é a cidade mais antiga do mundo, segundo uma tradição com mais de 10.000 anos. Jericó fica perto do Mar Morto, com uma depressão de 400 metros abaixo do nível do mar. É informação do professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino em seu canal no YouTube. Agora eu quero falar de coisas que estão acontecendo no nosso mundo e que a gente tem que parar e pensar. Eita, mundo besta, meu Deus! Como diria Carlos Drummond de Andrade. Tudo é judicializado, já notaram isso? Até ironia agora gera processo. Ironia, gente, um humor fino vira processo na mão dos espertos, dos espertalhões. Há no Brasil, no mundo, nesta época pós-modernista, muitos interesseiros, odientos e rancorosos de plantão. Por exemplo, na Câmara Federal dos Deputados, em Brasília, no nosso querido Brasil, e em certos meios da mídia, fala-se em cassação de mandato popular apenas pela omissão, pela emissão, melhor dizendo, de opinião divergente. De contraponto, contraditório, ironia a respeito de determinado tema, como homoafetividade, transexualidade, afrodescendência, feminismo e coisas afins. Meu Deus do céu! Não pode se emitir opinião mais não? Parece que são classes superiores, intocáveis, hipersensíveis, detentoras de todas as proteções do Estado. Olha, há realmente uma contaminação mental sobre o assunto. Ou então espertezas, utilizando-se de leis ou normas que nem sei se foram aprovadas pelos legisladores ou impostas pelo Poder Judiciário, não sei, francamente. Há também inversão de valores e perseguições a conservadores, moderados ou cristãos, em muitas questões na atualidade, coisas até previstas na Bíblia Sagrada. A ecologia, por exemplo, com temas relacionados a bichos e plantas, é outra obsessão de muita gente. Obsessão, para quem não sabe, é a ideia fixa. É um problema, é uma doença. Por isso que eu falo que às vezes existem os esquerdofrênicos, os doentes da esquerda política, né? Pelo amor de Deus, gente, é preciso que Deus haja nesse mundo. Pelo menos é o que eu reivindico. Temos uma catequese aqui importante também. As ações de Deus, de Cristo, Cristo Deus, Deus Cristo, são chamadas de teândricas pela teologia, teândricas, ou seja, ao mesmo tempo humanas e divinas. Elas não se apagam no tempo. A infância, juventude, paixão, morte e a ressurreição de Cristo, por exemplo, existem sem o tempo apagar. Assim, o menino Jesus pode aparecer numa visão nos braços de Nossa Senhora ou de algum santo, mesmo que ele tenha subido aos céus com 33 anos de idade. Pode aparecer numa visão de algum fiel, né? Não é interessante isso? Teândricas é o nome, né? Agora eu quero falar para vocês sobre santos. Entre os santos canonizados e beatos, a Igreja Católica Apostólica Romana possui mais de 8.000 pessoas. Olha que coisa bonita, 8.000 pessoas que já estão no céu. São leigos, são professores, são religiosos, são papas, são bispos, são padres, são mães de família também, pais de família, donas de casa, pessoas simples ou não, com ou sem dons místicos. Vamos falar agora sobre os não a Deus e ao próprio homem. O Papa Pio XII disse que cada fase da história foi um não dado a Deus. Em uma alocução aos membros da Ação Católica no ano de 1952, o pontífice falou dos nãos da história.
a Deus. No século XIX, por exemplo, veio o grito ímpio, Deus está morto, maximizado pela obra filosófica do ateu Friedrich Nietzsche. Depois o homem disse não ao próprio homem no século XX, com as duas guerras mundiais. Olha, na primeira guerra, 13 milhões de mortos. Na segunda, 66 milhões de mortos. Um total de 79 milhões de óbitos. E veio a Guerra Fria também. Mais de 120 milhões de mortos. Vítimas do comunismo, do marxismo no mundo, gente. Mais de 120 milhões de mortos por causa do comunismo. Olha outra história interessante. Catequese para você. Foi Teodósio que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano no ano de 380. Assim, o catolicismo passou a ser estatal. Constantino apenas deu liberdade de culto em 313. Então, Teodósio tornou o cristianismo religião oficial, Constantino deu liberdade de culto. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. E agora, também do hebraico, El Shaddai, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você quer. Mas arrependa-se dos seus pecados. Maranatá, ou Maranata, vinde, Senhor Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados e me dê a vida eterna. Maranatá, Maranata. Jesus, eu quero a vida eterna convosco.